Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vou responder mais uma questãozinha da banca FGV. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um joinha e compartilhe o vídeo. Vamos lá então. Aqui diz o seguinte: duas fontes pontuais F1 e F2 emitem ondas de mesma frequência. Então aqui as ondas são a mesma frequência. Utiliza-se um detector, tá? Um detector D para registrar as intensidades dessas ondas. Verifica-se experimentalmente que, ao ser colocado no ponto médio, no caso, equidistante das fontes F1 e F2, como ilustra a figura, o detector D resiste um máximo de intensidade. Beleza. Num primeiro experimento, mantém-se as fontes fixas e deslocando-se o detector D ao longo da direção F1 e F2, nesse caso o detector resiste um mínimo de intensidade, tá pessoal? Então aqui diz que resiste um mínimo de intensidade pela primeira vez, quando se encontra uma distância x do ponto médio M. Então tá, o que acontece aqui? Vamos responder essa questão. Primeiro ponto aqui, eu vou chamar isso aqui de L, que é o comprimento, e esse daqui também de L, que é o comprimento, tá? Vou fazer aqui melhor esse L, L e L. Pronto. Eu vou reproduzir isso aqui. Imagine a seguinte situação. Então aqui eu tenho uma fonte F1, tá? E aqui eu também tenho uma fonte que é a F2. E aqui eu tenho um determinado ponto médio, tá bom? Beleza. E ele disse que nós vamos mover esse detector longo de F1 para F2. Se estava aqui, agora vamos dizer que o meu detector está aqui. Então o que vai acontecer? Se eu chamei L, né? Se eu tinha chamado L, então como eu estou movendo esse longo, eu vou chamar L mais X, porque ele andou um determinado aqui, uma certa distância X, ok? Do mesmo modo, desse outro eu vou chamar L menos X, porque diminuiu um pouco do comprimento dessa parte desse lado. Ok, então eu tendo essas duas informações, como que é calculada a diferença de caminho? A diferença de caminho, né, delta D, nada mais é que é o caminho maior menos o caminho menor. Esse caminho aqui, que está relacionado da fonte F1, eu vou chamar de D1, tá bom? E esse eu vou chamar de D2. Pronto. Estou querendo dizer assim, caminho D1 menos o caminho D2. Eu vou calcular essa diferença de caminho, tá bom? Então, basicamente, como que eu vou fazer é muito simples. O D1 não é L mais X, perfeito, menos, né, esse menos da fórmula é muito importante, menos o que? O D2, que é L menos X. Pronto, aí eu só vou fazer o cálculo agora. L mais X é igual, esse dá menos L, e esse daqui dá mais X. Pronto, corto o L com um L, vai sobrar X. X mais X vai dar 2x. Então estou dizendo que a minha diferença de caminho deu 2x. Aí o que acontece aqui que é importante eu saber? Ele disse o que deu um mínimo, né? Um mínimo de intensidade. Então, quando a gente calcula uma onda estacionária, uma onda em cordas vibrantes, tá bom? Ou em tubos abertos, tudo, a gente tem uma relaçãozinha do comprimento, né? A relação do comprimento que seria L igual a N vezes o que? Comprimento de onda dividido por 2. Essa relaçãozinha, nós vamos justamente utilizar essa relação aqui. Só que o que é importante a gente saber? Importante aqui que o N, ele tem a interferência construtiva e destrutiva. A gente chama o N de ordem harmônico, tá? Ordem harmônico. Quando ele diz que foi um mínimo de intensidade, nós estamos supondo que esse N, o valor dele é igual a 1. Então, quando a gente for fazer a expressão, nós vamos fazer uma comparação. Nós estamos dizendo na verdade que 1 vezes lambda dividido por 2 é igual a essa expressão aqui. Esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, no fim das contas, eu vou ficar o seguinte: lambda nada mais é que 4x, ou x é igual a lambda
sobre 4, né? Que é o comprimento de onda sobre 4. Aí eu guardo essa informaçãozinha aqui, que é uma informação importante, e eu vou continuar a análise aqui. Aí, continuando, diz o seguinte: no segundo experimento, mantém-se o detector fixo no ponto M e faz-se uma das fontes dele se aproximar ao longo da direção F1, F2. Nesse caso, o detector registra um mínimo de intensidade pela primeira vez, quando a fonte se encontra a uma distância y de sua posição original. Essa distância x e y são tais que... Ele está dizendo o seguinte, pessoal, de novo, a mesma situação, que é importante. Nós temos um detector, dessa vez esse detector D, ele vai ficar fixo, tá? Esse detector ele não vai se mover, então ele vai ficar aqui. Beleza, nós temos um comprimento L desse lado, que nós já conhecemos, e um comprimento L desse lado. Ele diz que vai ser movido a fonte, né, ao longo de F1, F2. Digamos que o F1 agora vai ficar bem aqui, tá bom? Então, o F2 ele vai continuar na sua mesma posição. Então, o que eu estou querendo dizer na prática? Eu estou querendo dizer como ele andou. Então, L é menos o valor de Y, tá? Estou querendo dizer isso, que aqui ele andou... Deixa eu mudar a cor aqui para que a gente possa... para que possamos entender melhor. Eu estou querendo dizer que teve uma variação, um andar aqui Y, na verdade, um andar Y, tá? Então, eu estou querendo dizer que é L menos o valor de y, combinado? Então, quando eu for fazer o cálculo, como que vai ficar na prática? Vai ficar a mesma situação, diferença de caminho vai ser o que? O caminho maior menos o caminho menor, só que dessa vez o caminho maior vai ser o caminho relacionado à fonte 2, porque aqui continua sendo L, então vai ser o caminho D2 menos o caminho D1. Tá? Dessa vez troca. Então, quando eu for fazer a análise, vai ficar a seguinte situação, tá, pessoal? Só um momento para ficar melhor. Vai ficar isso daqui, ó. Quem é o D2? O D2 seria o L, tá? Quem é o D1? Seria o menos, que tem o menos da forma, perdão, menos, vou botar parênteses, L menos Y. Basicamente isso. Então, quando eu for escrever isso bem daqui, pessoal, vai ficar o quê? L menos L eu já posso eliminar, e aqui vai dar Y. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que esse Y nada mais é, de novo, ele disse que deu um mínimo, né? No detector existe um mínimo de intensidade. Se dá um mínimo de intensidade, está querendo dizer na prática, isso vem daqui, ó, pessoal. De novo, lambda, tá? Sobre 2. Porque o n é igual a 1. Eu vou botar 1 aqui de novo. Então, eu posso deixar, na verdade, isso daqui. Então, estou querendo dizer que meu y é igual a lambda sobre 2. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer só uma relaçãozinha matemática. Perceba que nas alternativas aqui, ó, ele está botando o x primeiro. Então, o que, que ele quer na prática? Ele está querendo dizer o seguinte, então. Que o x é igual a lambda, tá? Sobre 4, beleza? O x é igual a lambda sobre 4. E o y é igual a quanto, pessoal? O y, tá? Eu posso dizer o seguinte, que o lambda, na verdade, facilitar o entendimento da coisa, que o lambda nada mais é que 2y, tá? O lambda é o que? 2y. Então, onde tem lambda aqui, eu vou substituir por essa expressão 2y. Então, x é igual a 2, tá? 2y dividido por 4. Aí é muito fácil, divide, e no fim das contas vai sobrar o que? Vai sobrar y sobre 2. Tem essa alternativa aqui, y sobre 2, tem uma alternativa b. Então essa é a resposta. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima.